Bom dia a todos, meu nome é Ronaldo e hoje eu faço uma pergunta. A pergunta é o seguinte: acabaram os dons espirituais? Bom, antes de mais nada, esse vídeo não tem como ele ser muito curto, porque eu vou falar bastante coisa e eu pessoalmente, eu acredito que não acabou. Não precisa nem falar muita coisa para entender o porquê que eu digo que não acabou, né? São várias partes que o Senhor Jesus fala, por exemplo, quem crê em mim fará obras maiores que a que eu fiz, né? Não tem nenhum lugar na Escritura falando que os dons iam acabar, né? Depois que o Senhor Jesus viesse. Muito pelo contrário, eu entendo que depois que ele vem, é aí que vai aumentar, né? Mas eu conheço duas linhas de pensamento. Deve ter muito mais, claro, né? Que eu não posso falar que tem todas as linhas que existem, mas eu conheço duas linhas de pensamento. A primeira que eu vou falar para vocês é a dos Testemunhos de Jeová. Eles falam que lá em Coríntios, né? Fala que 1 Coríntios capítulo 13 fala que os dons acabaram ali, sendo que não está escrito nada disso ali. O assunto ali em 1 Coríntios é o amor. O assunto é o amor. E fala que quando o Senhor Jesus voltar, o amor vai continuar, os dons vão acabar. Para que você vai precisar dos dons de profecia no céu? Ou ainda que seja aqui na terra, você vai precisar de dom de profecia se Deus está conosco? Não vai. Hoje nós precisamos para consolação e muito mais coisas, né? Advertência e muito mais coisas. Mas quando o Senhor Jesus vier, lá está escrito que nós não vamos mais precisar, porém o amor vai continuar. Então, para não ficar fora não ser só naquilo que eu falo, porque eu acho que o certo é falar mostrando o que está escrito nas Escrituras, para ver o que eles alegam e o que está escrito. Porque se a gente for só pelo que a gente acha, aí fica difícil, né? Porque cada um acha uma coisa, um acha que não pode tomar café, o outro acha que não pode casar, o outro acha que não pode comer carne, e daqui a pouco ninguém pode fazer mais nada. Então é melhor a gente ir na escritura mesmo, né? Então vamos lá, a primeira linha de pensamento é tal, do Testemunho de Jeová, e até talvez tenha alguma outra que tenha esse mesmo pensamento aí. Vamos lá, ó. 1 Coríntios capítulo 13. Fala assim: ainda que eu falasse a língua dos homens e dos anjos e não tivesse amor, seria como o metal que soa ou como o sino que tire. Ainda que eu tivesse o dom de profecia e conhecesse todos os mistérios e toda a ciência, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal, fui olhar para a câmera aqui, e ainda que eu tivesse toda a fé de maneira tal que transportasse os montes e não tivesse amor, nada seria. E ainda que eu distribuísse toda a minha fortuna para o sustento dos pobres, e ainda que eu entregasse o meu corpo para ser queimado, e não tivesse amor, nada disso me aproveitaria. Ou seja, está falando que pode ter o dom que for, mas se você não tiver o amor, que é o principal, não adianta nada, né? O amor é paciente, é benigno, o amor não inveja, não se vangloria, não se ensoberbece, não se porta inconvenientemente, não busca os seus próprios interesses, não se irrita, não suspeita mal. O amor não se alegra com injustiça, não se regozija mais se regozija com a verdade. Tudo sofre, tudo crê, tudo espera, tudo suporta. O amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão. Ó, o amor nunca falha, mas havendo profecia cessarão. Havendo línguas desaparecerão, havendo ciência passará. Pois em parte conhecemos e em parte profetizamos. Mas quando vier o que é perfeito, então o que o é em parte será aniquilado. Quando eu era menino, falava como menino, pensava como menino, raciocinava como menino, mas logo que cheguei a ser homem, acabei com as coisas de menino. Agora vemos em espelho, de maneira obscura, né? Agora vemos em espelho de maneira obscura. Então veremos face a face. Agora conheço em parte, então conhecerei como também sou conhecido. Agora permanecem essas três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Então, vou repetir de novo. Agora permanecem esses três: a fé, a esperança e o amor, mas o maior desses é o amor. Só que o texto não para aqui. Mas eu vou voltar um pouquinho. O Testemunho de Jeová, eles falam assim, como fala assim, que havendo profecias cessarão, só que
agora vemos como em espelho de maneira obscura. Por quê? Porque o espelho, pessoal, não é o mesmo espelho que a gente tem hoje. Na época que foi escrita aqui essa carta aqui, não existia espelho. O espelho era, se eu não me engano, bronze. Era alguma coisa assim que mostrasse mais ou menos. Quando ele fala assim, agora vemos em espelho, ele está dizendo assim, a gente está vendo mais ou menos. As pessoas não se conheciam a si próprias, não existia espelho mesmo. Nunca ouvi falar que existisse alguma coisa que tivesse, que fosse tão bom quanto o espelho. Hoje você se olha no espelho, você sabe quem você é. Você olha, você vê uma manchinha, coisa mínima, você olha no espelho. Mas naquela época não existia espelho, era só um bronze bem polidinho lá, alguma coisa assim, que as pessoas olhavam e não se enxergava bem. Então ele está falando assim, hoje, através dos dons, nós estamos vendo como quem vê no espelho, ou seja, nós não enxerga direito. Porém, quando vier aquele que é perfeito, que é o Senhor Jesus, quando ele voltar, aí sim nós vamos enxergar bem. Nós não vamos mais precisar desses dons, que seriam os dons, por exemplo, o dom da profecia, ele funciona como um espelho que você não consegue, você pode ver, são enigmas muitas vezes, né? A gente vê já até no próprio passado, tinha profecias que eram enigmas, né? Mas quando aquele vier, quando o Senhor Jesus voltar, aí sim, aí nós não vamos precisar mais dos dons. Agora, será que quem fala que não precisa mais dos dons? Ó, o texto não para aqui, ele continua aqui, ele fala, o dons de profecias e de línguas. Segue o amor, e procurar com zelo os dons espirituais, mas principalmente de profetizar. Está falando para parar de profetizar aqui? É na sequência. Eu li o 13, agora estou lendo o 14. Segue o amor e procurar com zelo os dons espirituais, principalmente de profetizar. Aí ele ainda continua, pois o que fala em línguas não fala aos homens, senão a Deus, com efeito ninguém o entende. E em espírito fala em mistérios. Também não está falando que falar em línguas não é nada não, pessoal. Se Deus deu é porque é bom. Entendeu? Mas o que profetiza fala aos homens para edificação, exortação e consolação. Né? Então, o que acontece? Ele está falando aqui que parou? O Senhor Jesus já tinha vindo já. Já tinha vindo. Por que os dons continuam com ele? Né? Aí o testemunho de Jeová falou para mim assim, ele falou assim que eles eram hoje os verdadeiros seguidores de Deus, né? Eu falei, então por que os dons não continuaram com vocês, se vocês são os verdadeiros? Ele se igualou para mim aos apóstolos. Eu falei, então se você é igual aos apóstolos, então os dons têm que continuar com você. Como é que você não acredita que os dons continuaram? Tá? Então isso aqui é fácil, aqui não fala de maneira nenhuma que acabaram os dons. Muito pelo contrário, fala para você buscar os dons, mas principalmente de profetizar. Entendeu? Então você não pode ler só o 13 e achar que quando vem aquele que é perfeito, ou também eles falam assim também, quando a Bíblia também foi escrita, depois que a Bíblia foi escrita, nesse ponto ele se iguala a uma grande parte das igrejas evangélicas, inclusive pastores aí que são ícones de certas igrejas. Não estou interessado em falar o nome desses pastores aí, mas pessoas que têm muito conhecimento, pessoas que têm bastante formação em teologia, conhecem muita coisa, eles falam a mesma coisa, que depois que a Bíblia foi escrita, acabaram os dons. Mas, em primeiro lugar, Deus não falou, afinal, vai e escreve um livro, e depois que fazer aquele livro, eu vou acabar os dons. Em primeiro lugar, eu não veria nenhum motivo para Deus acabar com os dons. Se lá desde o comecinho, desde Abraão, Deus vem fazendo obra, quando chegou no Senhor Jesus, ia parar? Quer dizer que a graça não superabundou, porque a Bíblia fala que a graça superabundou, né? Então, o que acontece? Agora vamos falar dessa segunda linha, que é essa segunda linha de pensamento que eu conheço, é que depois que a Bíblia foi escrita, os dons acabaram, tá? Em primeiro lugar, não teve isso, que Deus falou, faz o livro e depois acabar o dom. Não teve isso, não. Agora, você mesmo vê o quê? Carta de Paulo aos Coríntios, né, a Timóteo, e assim foi indo. O que acontece? Os irmãos, eles não tinham essa ideia de fazer um livro. Eles nem sonharam, nem imaginaram que um dia isso ia acontecer. Eles pegaram as cartas, né, devido ao grande número de obras que Deus fazia, o testemunho dos irmãos. E naquela época, gente, crente era crente. E hoje também é, na verdade. O crente, o cristão verdadeiro, ele nunca saiu de cena.
Nem na Inquisição, nem antes da Inquisição, nem no período que é chamado período das trevas. Ele nunca saiu de cena, não. Eu não acredito que no período das trevas não tinha crente. Tinha crente verdadeiro. Mesmo a palavra não sendo pregada pela Igreja Católica, Deus fazia, eu acredito que Deus fazia muitas obras e continuava salvando gente. A obra de Deus não parou porque a Igreja Católica fechou a porta da leitura das Escrituras. Não, de jeito nenhum. A obra continuou. Aí depois, algumas pessoas foram tendo conhecimento da Escritura, e aí sim, elas morriam queimadas no fogo, passaram por muitos sofrimentos que só para você ler uma Escritura você morria. Entendeu? Se você demonstrasse, se você falasse alguma coisa que estava escrito aqui, e você não se redimisse para eles, você morria até pouco tempo, né? Não faz muitos anos, lá, 500 anos atrás, a Bíblia era proibido você pregar o Evangelho. Era proibido. Então, essa segunda linha é do livro, né? Que o livro foi escrito e aí Deus falou de fazer as obras, não tem mais os dons espirituais. Gente, então o que acontece? Os apóstolos, os irmãos que guardaram essas cartas, isso aqui não é carta, gente. É uma carta. Várias partes aqui é a carta que era escrita. A pessoa o Paulo mandava uma carta lá, por exemplo, os coríntios, eles tinham tanto zelo pela obra de Deus, e eles achavam tão bom aquilo que eles estavam vendo, que eles estavam ouvindo através daquela carta, que eles pegavam e guardavam. Eles guardavam aquilo ali direitinho, tudo, e ficou sendo uma relíquia. E eles não se desfizeram daquilo. Então, Timóteo, os Coríntios, 1 Coríntios, 2 Coríntios, foi tudo mais ou menos assim. Lá na frente, houve um concílio, onde eles acharam por bem pegar todas essas cartas, mas isso anos e anos depois, muitos anos depois, pegaram essas cartas aqui, juntaram tudo e fizeram um livro. Só isso. Não teve que Deus falou assim, não, vai lá, faz o livro e fecha o livro. Ali, aquela parte de Apocalipse, quando Deus fala isso aí, de fechar o livro e tal, selar o livro, está falando selar aquele livro ali. Selar, ou seja, Deus quer dizer o seguinte, guarda, porque o que eu estou falando para você vai acontecer. Não vai achar que é uma besteira que eu estou falando, que amanhã não. Tudo que eu estou falando para você está selado para o futuro. E algumas coisas que já estavam acontecendo naquela época mesmo, já passando para o Apocalipse. Mas não quero sair muito do alinhamento que eu estou querendo dizer, que é os dons espirituais. Então as duas linhas de pensamento é essa. Que em Coríntios fala que acabaram os dons, e a outra linha é que depois que fez o livro, que não, é mais bobo ainda, parece até, para mim, até infantil. E olha que você vê, como já vou repetir de novo, você vê pastores aí, pessoas que têm muito conhecimento, são líderes de certas igrejas aí, pessoas conhecidíssimas no YouTube e tudo, falando esse tipo de asneira. Eu vou falar uma coisa para você. Eu vi um pastor aí, olha só a que ponto que chega, né? Para mim, aquilo não é inocência. Porque eu vou ser sincero para você. Eu, por exemplo, eu congrego numa denominação. Congrego na Congregação Cristã do Brasil. Congrego lá. Eu não concordo com tudo que eles falam lá. Ou que alguns falam, porque também não é todo, por exemplo, nas outras igrejas tem uns pastores, também tem os cooperadores, né? Então eu não concordo com tudo que os cooperadores falam. Tem coisas que eu não concordo. E também não concordo com tudo que os pastores falam. E se você concordar com tudo que é todos os dogmas da sua igreja, da sua denominação, você tem uma grande tendência de errar e errar muito. Porque, querendo ou não, pessoal, olha só, você dá um salário para uma pessoa, vamos supor, o valor de hoje, 10 mil, por exemplo, 5 mil, 6 mil, eu não sei quanto que é. Você dá um salário para uma pessoa. A igreja tem já o dogma dela, tem aquele circuito fechado que não pode ser mexido. Ela já tem aquele sistema dela, que você não pode chegar e falar contra, senão você vai ser despedido. É um funcionário daquilo ali. Então não tem isenção de uma pessoa que prega sem ganhar nada. Não tem, não adianta você falar para mim que você é isento se você recebe um salário, principalmente quanto mais alto o salário, a menor a isenção. Entendeu? Tem os costumes das igrejas. O que está acontecendo hoje em dia? As igrejas, na sua grande maioria, se transformaram num grande comércio. É ou não é? Ou estou mentindo?
São muitas e muitas. Muitas pessoas querendo se aparecer. Eu conheci pessoas que viviam com aquela mesmo de livros de teologia para ganhar dinheiro. E não era escondido não. Eu trabalhei com ele e eu ouvi as conversas dele e tudo. Eu não vou à igreja porque lá o pessoal não costuma abençoar a gente. A conversa era essa. Mas a palavra autêntica não era cobrada. Não era cobrado de jeito nenhum, nem em forma de dízimo, nem de... Não. Existia as coletas lá no passado em prol daqueles que estavam passando uma necessidade. Não era para pagar um salário para Paulo, ou para Pedro, não existia isso aí. A Irmandade serviam eles ali e tudo, mas nem existia essa igreja, essa ideia de uma igreja institucionalizada, tipo, com nome. Isso aí não existia, isso aí veio aparecer bem depois, porque hoje existem várias denominações, né? Cada um com seus... Eu não vou falar que todas têm interesse, que também eu não conheço todas as denominações, não posso julgar todos, mas que tem muito interesse, tem. Concorda comigo? Então, o que acontece? Deus não falou, faz um livro, e depois, não. Os irmãos guardaram ali as escrituras, porque acharam que vinha de Deus, que eu concordo. Tanto que Paulo, em alguns momentos, ele fala assim, isso diz eu, não o Espírito. Então, ele ainda deixa bem claro que tem coisa que o Espírito de Deus falava para ele, outra coisa era ele falando, e o aconselhamento dele. E uma coisa é eu aconselhar de mim, outra coisa é Deus falar comigo, falar com o povo. É totalmente diferente. Né? Então, pode até parecer só uma diferença de opinião, mas não é não. Não é não. Para mim, na minha opinião, no meu entendimento das escrituras, quando uma pessoa não crê nos dons, ela tem uma grande tendência a fazer uma blasfêmia gravíssima. Porque ela tem uma tendência de falar que uma obra que Deus fez foi o inimigo que fez. Igualzinho lá no passado, que vocês já viram que o Senhor Jesus falou. Né? Então existe essa tendência assim, da pessoa chegar e falar uma besteira muito grande, uma coisa grave, e pecar gravemente. Tá? Então não é só uma diferença de opinião. Como eu falei, o vídeo não tem como ser curto, porque um assunto vai puxando o outro. Por exemplo, eu vi um grande pastor de uma denominação aí, perguntaram para ele assim, só que faz tempo que eu vi esse vídeo, depois não consegui achar mais. Perguntaram para ele se ele acreditava no dom de línguas. Olha só, uma pessoa que é teólogo e mais tudo que é arqueologia, não sei o que lá, não estou dizendo que a pessoa vive só de erro, mas aquilo ali foi um absurdo. Vocês mesmos julguem o que foi que ele falou. Então ele estava no meio de uma irmandade lá, que não era da igreja dele, né? E perguntaram para ele se ele queria nos dons espirituais, no dom de línguas. Ele falou, acredito sim. Né? Porque ele estava no outro ambiente e não podia falar que não acreditava, tinha que falar que acreditava. Lá no ambiente dele, ele vai falar que não acredita. Ele vai falar que a Bíblia foi escrito os dons acabaram. Tá? Então, o que é que ele falou? Ele falou assim, eu morava acho que era nos Estados Unidos, quando eu era garoto, jovem, fui morar lá, coisa mais ou menos assim. E aí eu comprei um livro de inglês, e aí eu fui aprendendo inglês, tudo, e também eu trabalhava de porta em porta, vendendo, ou ganhei um livro lá, vendendo de porta em porta, uma coisa mais ou menos assim. Aí em pouco tempo eu estudei e aprendi a falar inglês. Eu também tenho um dom de línguas. Comparando o dom de línguas a aprender inglês com livros, pelo amor de Deus. Você escutar isso de um pastor que está à frente praticamente, não sei se qual o grau que ele tem lá na igreja dele, lá na denominação dele lá, né? Mas você escutar isso, comparar o dom de línguas que você vê em Pentecoste com você aprender um livro, pegar um livro e aprender uma língua, isso aí só, para mim, sabe o que eu sou? A malandragem. Isso aí é o que acontece, provavelmente, quando você quer defender o indefensável. Você tem que fazer uma pirueta tremenda para você tentar se explicar. O dom de línguas eu não preciso explicar, nem de profecias, que é Deus falando. Quando existe muitos falsos profetas, sempre existiu.
o tempo de Elias não era 400 lá, só que nós sabia, né? 400 e... Então, para mim isso soa até um pouco de malandragem. Porque o que acontece, querendo ou não, como fala, o amor pelo dinheiro é a raiz de todos os males. E você depende de uma igreja, você tem o seu salário, você tem a sua vida baseada ali naquela denominação, você viaja o mundo inteiro, você vai querer perder isso? Dificilmente. É como eu sempre falo, poucos são as pessoas que não se vendem por dinheiro, pouquíssimas, raríssimas, entendeu? Agora, a pessoa fala isso aí, é por inocência? Você imagina que o dom de línguas o que Deus fez lá em Pentecostes foi dar um livro para cada um, ler na língua, falar a língua do outro que estava lá, porque o que acontecia ali tinha gente do mundo inteiro. Quando os apóstolos falavam, quem estava, por exemplo, vou dar um exemplo, estava o alemão ali, ele entendia o apóstolo falando em alemão, os discípulos falando em alemão. Se tinha um nigeriano, tinha que escutar na língua lá da Nigéria. Se tinha um italiano, ele ia ouvir em italiano. Então foi um dom que Deus deu ali chama-se dom. Não é você, tudo bem, você aprendeu uma língua também, você tem um dom, tudo é dom de Deus na nossa vida. Só que ali é um dom diferenciado. Você comparar o dom que está lá, né, em Pentecostes, com você comprar um livro e você aprender a falar em línguas, aí você praticamente, os irmãos que foram bem educados lá, não quiseram desmascarar ele, né? Querendo ou não, existe aquela pompa de pastor, como é que fala, arqueólogo, não sei o que lá. Não estou aqui para ofender ninguém, só que a pessoa tem que pensar um pouquinho no que está falando, poxa vida. Claro, você não espera de mim que uma hora ou outra eu não posso errar nas palavras, trocar um nome, né? Exemplo de Jeremias, alguma coisa assim. Mas a essência da palavra, a essência do ensinamento, ela tem que ser boa, tem que ser útil. Então, como eu já falei uma vez com o testemunho, eu vou falar, a minha preocupação da questão sobre os dons é que vocês blasfemem. Vocês vão falar, às vezes, que uma coisa que Deus fez foi o inimigo que fez, porque vocês não acreditam. Para mim, isso está mais ligado à distância das coisas de Deus, entendeu? Porque a luz vem de Deus. Se nós virarmos as costas para Deus, se nós virmos o mundo, a vida da gente, da maneira que a gente bem entende, não adianta que você não vai ver a glória de Deus fazendo aquilo que você quer. Você vai ver a glória de Deus fazendo aquilo que Deus quer, mesmo que você erre. Ninguém é perfeito, ninguém vai falar assim, eu nunca erro. Não, todos nós erramos, só que tem aqueles que buscam a perfeição, talvez nunca vai conseguir ser perfeito, mas em Cristo ele passa a ser perfeito para poder ser salvo. O sangue do Senhor Jesus é aquilo que purifica o homem de todo pecado. Mas você acha que Deus, lá do céu, ele não está vendo o que você está fazendo, se você está se esforçando, se você não está se esforçando? Então, agora, se você simplesmente falar assim, não, eu vou fazer de qualquer jeito, eu vou fazer tudo que o pastor fala. Tudo que me ensina lá, eu vou fazer na minha denominação. Você está fadado a errar e vai errar e muito. Qualquer denominação que eu conheço, você vai errar. Porque a palavra é de Deus. Mas nem todo mundo que está nos ministérios tem aquele temor a Deus e aquele desejo de pregar o verdadeiro evangelho. E é como eu falo, e como essa escritura fala, seja dócil como uma pomba, mas prudente como uma serpente. Você tem que estar atento a tudo. Aí você fala assim, mas por que a gente não vê então quase? Por que você não vê o dom de cura, uma pessoa ser curada disso, ser curada daquilo? Bom, vamos colocar um ponto nesse negócio aí. Em primeiro lugar, a obra de Deus, os milagres, não é igual comprar banana na feira que você vai ali, ou comprar um pastel em alguma esquina por aí. Comprar pãozinho ali, como se Deus fosse um brinquedo e fizesse tudo que nós queremos. Não foi assim. Sempre as obras de Deus estão ligadas à obediência, a obedecer. E quem fala que você não precisa fazer nada para ser salvo, não, porque Deus já te deu a salvação, você não precisa fazer nada não, tudo depende de Deus. Não, depende tudo de Deus não. A mesa está posta, mas nem todos querem. A salvação, ela é estendida a toda a humanidade. Mas nem todos querem ser salvos. Tem pessoas que confessam, eu quero ir para o inferno, eu quero fazer o que não presta mesmo. E quando não confessa, faz aquilo
que vai levar ela para o inferno e para o abismo e o que tiver de pior. Entendeu? Porque às vezes a gente pensa assim, nossa, o inferno é uma coisa assim tão terrível, né? O inferno, o abismo. É um sofrimento, uma coisa terrível. A gente não vai lá o Rico e o Lázaro, né? Tem gente que chega a falar que não, porque era só uma parábola. Gente, é uma parábola, claro que é uma parábola, mas Jesus usou, fez uma parábola usando uma mentira, uma coisa que não vai edificar. Ele mostrou mais ou menos como que é. A pessoa está com vontade de ser que molha o dedo para pôr na boca dele, de tanto sofrimento que é. Aí você fala, nossa, mas que lugar terrível. Você já viu o que as pessoas fazem? Será que você já parou para analisar? Você já imaginou que é uma pessoa ser colocado, um crente, um cristão, porque prega a palavra de Deus? Você já imaginou que é você fazer uma cadeira de ferro? Uma cadeira de ferro que fazia lá em Roma? Pegava uma cadeira de ferro, esquentava ela para ela ficar vermelha de quente, segundo eu já vi em documentários, que colocavam um monte de brasa lá e deixava aquela cadeira ficar vermelha, depois fazia o crente sentar nela. Você acha que o inferno é muita coisa que uma pessoa tem capaz de fazer isso aí, que coloca pessoas para leões comer, porque pregam o amor e a palavra de Deus? Então não é muito não. Quando a gente vê os nossos próprios erros, mesmo a gente não tenha feito coisas tão graves talvez, mas quando a gente vê, eu acredito que aquele que está em Cristo, nova criatura é, as coisas passadas já não valem mais para ele está lavado, ele está vestido de branco, não tem julgamento para ele. Eu entendo isso. Para isso que o Senhor Jesus morreu na cruz. Para que você não fosse nem julgado. Porque se Deus fosse julgar nós por todas as obras que nós já fizemos de errado, não há de nós. Por isso que o Senhor Jesus purifica o homem de todo o pecado, aquele que crê. Né? Então, é isso, pessoal. Eu acho muito interessante a pessoa pensar, meditar bastante na palavra de Deus, porque se você não fizer isso, se você não procurar viver, se você não procurar meditar na palavra de Deus, você vai viver sendo enganado. O que não falta é gente para querer enganar você, pode ter certeza. Em primeiro lugar, a salvação é gratuita. Se você nem crente é, se você estiver vendo esse vídeo e você não for crente, e você pensar assim, puxa vida, eu até peço em servir a Deus, mas eu não vou ter dinheiro para pagar tanta coisa que me cobram por aí. Pode ficar sabendo com você que a salvação é gratuita. Não se paga um centavo pela salvação. Se tem uma coisa que você não precisa para entrar no céu é dinheiro. Lá não adianta. Esse comércio que existe em volta, por aí, tudo é o homem que faz. O interesse, a ganância que faz. Né? Mas, para não sair do assunto, então, a gente termina saindo um pouquinho. O principal é esse, gente. Os dons continuam. Não existe base bíblica de jeito nenhum. Muito pelo contrário. Você vai ver lá na frente as duas testemunhas que aparecem no Apocalipse. Né? Vão fazer maravilhas e maravilhas. Então, a Bíblia não foi um livro que Deus falou, vai lá, faz não. Se Deus fazer uma obra, vamos supor, na sua vida, Deus faz uma obra na sua vida, e eu creio que é Deus que fez, Deus falou e Deus fez, Deus cumpriu, o que Ele fez na sua vida não serve de exemplo para mim, não? Como que está escrito na Bíblia, serve de exemplo para mim? A obra que Deus faz na minha vida, ou na vida de outra pessoa, vai servir para sempre de exemplo para mim. E se eu quiser até anotar, escrever, pode escrever. Eu vou dar um exemplo, outro exemplo. Como eu falei, o vídeo não tinha como ser curto, né? Eu vou dar outro exemplo para você. A obra linda que foi, eu não sei todos os detalhes, a gente escuta mais uma tradição escrita e oral das pessoas. Como que aconteceu nas Assembleias de Deus, como que começou a obra de Deus? Lá na rua Azusa, que Deus usou do irmão e do outro irmão, e fizeram os dois filhos para o Brasil sem conhecer nada, sem saber, não sabia nem de onde era o Acre, se eu não me engano, né? Então, você quer uma obra mais linda do que aquela? Eu creio que foi de Deus. Eu creio, né? O próprio da congregação também, o irmão Franciscon, né? Quando Deus fez a obra lá atrás, que tinha um pensamento bem até diferente do que tem hoje, né? Muitos irmãos nem lê aquele livrinho. Nós temos um livrinho lá que conta a história do irmão quando Deus começou essa obra que hoje é a congregação, e também temos os relatos bem fartos também dos irmãos da Assembleia de Deus, que conta, né, que os irmãos não se conheciam, estavam no culto, Deus usou uma pessoa lá,
e falou que eles iam para o Brasil, assim, só não falou Brasil, falou acho que Acre, se eu não me engano. Eles foram para o Acre sem saber, né? Primeiro eles nem sabiam nem onde era Acre, não sabiam, acharam que era nos Estados Unidos e foram procurar, não acharam. Então, muitas e muitas obras maravilhosas e lindas Deus fez, e hoje nós temos resultado. Quantas milhões de pessoas eu acredito que foi salvo pela igreja Assembleia de Deus, congregação? Eu acredito que muitas pessoas, né? Então, eu vou ser sincero para você, eu não consigo entender, não me cabe dentro de mim, eu fico pensando como que pode uma pessoa falar que acabaram os dons, onde é que ele achou isso? A Bíblia não fala isso de maneira nenhuma. Os testemunhos de Jeová já sabe que eu sou bem exclusivista mesmo. A gente sabe disso, os testemunhos de Jeová são exclusivistas, extremamente exclusivistas, né? Mas, só que eu não entendo dessa maneira, e não é que eu não entendo, não está escrito. Esse negócio de eu não entendo também, muitas vezes é uma maneira de você não falar a real, entendeu? De você querer agradar o público que você está falando. Eu acho que não é assim, você pega o evangelho, não precisa, eu tenho 600 e poucos inscritos no meu canal. Eu não vou falar isso aqui porque vai sair 50 inscritos no meu canal se eu falar. Eu não posso fazer nada. Se o que eu falar aqui servir para a salvação de uma pessoa só, for útil na obra de Deus, para uma pessoa só, já está bom demais. E se ninguém quiser ouvir ou não acreditar ou não crer, aí é o problema dela. A minha parte eu fiz, que é falar o que você precisa ouvir. Se vai sair 50 ou 100 dos inscritos, eu não posso fazer nada. O Senhor Jesus lá estava pregando uma pregação dele estava muito pesada. O que aconteceu? Foi saindo de um a um, tal, ficou só os discípulos ali, né? Ele não falou assim, não, fica vocês comigo aí que todo mundo foi embora, eu não vou ficar sozinho. Ele não falou isso não. Ele falou assim, e vocês, né? Vocês não querem ir embora com ele também não? Aí ele falou, não senhor, mas para onde a gente vai se só tu tem a palavra da salvação? Então, a gente não pode estar pensando em quantidade, mas na qualidade e na verdade e sem interesse material, entendeu? Eu vejo, por exemplo, vídeo, eu estou evitando de falar nomes, pessoal, estou evitando de falar nomes, um dia eu posso até falar hoje, não sinto de falar, né? A pessoa coloca um título no vídeo assim, por exemplo, igual eu vi uma vez, a congregação faz isso e isso, ele sabe que é mentira, mas ele coloca aquilo para o título chamar a atenção e ele ter bastante visualização. Na verdade, é um mercenário. Ele não está interessado em colocar um título que vai chamar a atenção sua para você aprender uma coisa boa. Ele vai criar um título que vai chamar a atenção para você assistir o vídeo para ele ter visualizações. Eu não sei exatamente como é que funciona a monetização dos canais, que o canal é pequenininho e tudo, nem monetizado ele é. Porém, a gente sabe que é assim que funciona. Tem não sei quantos mil aí por mês. Então, a pessoa vai e coloca um título denigrindo uma imagem de uma denominação, que eu acho que quando você fala de uma denominação, você pode falar, não tem problema não, nós somos chamados a falar mesmo. Você pode falar, mas fala a verdade. O testemunho de Jeová fala que lá em Coríntios 13 fala que não tem mais dom, porque lá falou que não tem, sendo que lá não está escrito isso, está escrito que você tem que buscar os dons, não que parou. Para me falar o que está acontecendo, tem que dar, tem hora que você tem que dar nome aos bois. Agora, certo tipo de pregação não é um só pregador, são vários e vários pregadores, grandes pregadores conhecidos do YouTube, da mídia aí, a mídia não, do YouTube, que fala certo tipo de coisa que você sabe que está totalmente fora. Por quê? Porque eles têm seus interesses. Ele não pode chegar lá na igreja dele e falar, eu falar alguma coisa que o produto principal da igreja dele é aquilo que ele não pode falar contra aquilo ali. Ele tem que falar sempre a favor daquilo, porque é como se fosse um produto da prateleira. Ele não pode, senão ele vai estar desfazendo o produto dele. Porque você acha o quê? Que existem tantas igrejas, muitas e muitas denominações, muitas e muitas portinhas. Você acha que tudo é interesse em pregar a palavra de Deus? Quem dera que fosse. Bom, é bom, tudo bem. A Bíblia fala que mesmo que seja por interesse, é bom que você pregue a palavra de Deus. Não está escrito isso aí? Porém, não seria bom que fosse assim. Seria bom que todos nós concordássemos, pelo menos naquilo que é essencial, naquilo que é
que é muito primordial no ensinamento da Escritura. Porque tem coisas na Bíblia que realmente são bem complicadinhas de você entender, mas tem coisas que não. Não é possível um ser humano que tem um intelecto normal, que ele lê 1 Coríntios 13 e o 14 ali no comecinho ali, que ele vai entender que Deus está falando que acabou os dons. Só se ele for muito, entendeu? Ali não fala de maneira nenhuma. E é como eu falo, o espelho que ele fala não é o espelho que nós temos hoje, é o espelho que tinha antigamente, que era que você só via só uma imagem meio embaçada. Então ele fala, hoje vemos por espelho, não significa que ele está vendo bem, significa que ele está vendo mal. Hoje nós temos um espelho normal, naquela época não tinha, tá bom? Então, pessoal, eu vou ficando por aqui. Essa noite eu fui dormir tarde pensando, né, no assunto do vídeo. Espero que seja útil para todos aqueles que têm paciência de ver o vídeo, né? E eu quero deixar mais falar mais um pouquinho, passar um negrito nessa parte. Gente, presta atenção no que vocês falam. Vocês podem estar pecando gravemente quando vocês falam, não é Deus que faz aquelas obras mais, é um inimigo. Olha o que você está falando. Presta atenção naquilo que você está falando. Será que você não está fazendo coro com aqueles que falaram que o Senhor Jesus expulsava os demônios lá, pelo príncipe dos demônios lá? Não falava mais ou menos assim? Não era assim que eles falavam? Então presta atenção no que você fala. Como eu sempre falo, se situa dentro das Escrituras. Procure você lá dentro. Onde que você é? Você é o quê? Você é um fariseu? Você é um saduceu? Né? Você é um essênio? Você é um zelote? Então, se situa dentro das Escrituras. Não fica achando que tudo que está escrito lá era eles que faziam e você não fazia, não. Não fica com esse pensamento, não. Sempre vou bater nessa tecla aí. Se situa dentro da Escritura. Procura você lá dentro da Escritura e vê se você não fazia a mesma coisa que você fazia lá, ou até pior. Tá bom? Então, essa noite eu fui dormir até mais tarde pensando nesse assunto, nessas duas linhas de pensamento, daqueles que dizem que os dons acabou, né? E foi muito bom, eu estou contente de estar fazendo esse vídeo aqui, espero que seja útil pelo menos para uma pessoa, tá bom? E se não for, não posso fazer nada, porque a minha obrigação é falar e eu sei que nem todo mundo está pronto para ouvir aquilo que é a verdade, né? Mas que Deus abençoe a todos aqueles que realmente buscam a Deus e aqueles que não buscam, que venham buscar. Que Deus abençoe a todos em nome do Senhor Jesus. Amém.